Olá, esse é a segunda temporada do Vozes de Gaia, a nossa websérie, que é também agora um podcast, você pode ouvir no seu tocador favorito. Hoje a gente está com uma jovem educadora popular e também agricultura familiar, é a Sandra Paula Bonetti, está com a gente aqui via webconferência. A gente vai ter uma conversa bem interessante com a Sandra, que trabalha como agricultora familiar na cidade de São Jorge do Oeste, do estado do Paraná. E está com a gente aqui também a dona Hélia, que é membro da comunidade externa da UFG. E a gente vai bater um papo com a Sandra nesse momento. Em todas essas andanças que você realiza aí pelo Brasil, Sandra, você podia contar para a gente, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, como é que tem sido a relação com a água? Você observa, por exemplo, falta de água em algumas dessas propriedades rurais, de agricultura familiar? Como é que tem sido isso na sua percepção? Pois bem, a gente tem percepções. Se a gente parar para pensar o Brasil é um continente, né? Então, essa relação com a água também é diferente. Por exemplo, quando a gente fala em região Nordeste, é uma relação com a água, e é uma relação que, infelizmente, eu vou intitular como um pouco sofrida, porque historicamente a gente sabe que tem grandes estiagens, então essa relação com a água é diferente. Eu, enquanto paranaense, sou de uma região sudoeste do estado, a gente sempre teve, por exemplo, uma relação com a água de uma certa abundância, a gente nunca pensou em falta de água. Em função dessas mudanças climáticas que já ocorrem, elas não são mudanças que estão por vir, elas já estão acontecendo. A gente, nos últimos 3, 4 anos, a gente teve estiagens muito prolongadas na região sul do país, chegando até a região sul, ali no Mato Grosso, né, no sul do Mato Grosso. E essas estiagens fizeram com que a gente tivesse muita falta d'água nas propriedades rurais. E essa relação é uma relação que, infelizmente, nós nunca pensamos que teríamos esse problema com estiagem, esse problema com falta de água para os animais, falta de água para as propriedades. Então, eu acho que essa relação com a água, ela é muito regional, né? Mas eu acho que cada vez mais essa preocupação com a água, ela vem se disseminando pelo Brasil, porque em regiões como a própria região pantaneira do nosso Pantanal Mato-Grossense, nunca conhecida como uma região de grandes lagos, né? A gente sabe que nos últimos anos sofreu muito com as estiagens, com a seca e com os incêndios. Então, regiões que historicamente sempre tiveram água com abundância não se tem mais. E a gente vem cada vez mais tendo essa relação de cuidado e de preocupação, né, com as águas em geral. Porque houve até essa crise hídrica, né? Que houve tiveram que usar de ligar as termoelétricas, né, para superar a falta de água, né? É uma coisa que a gente não pensava que existiria tão rápido, né? Mas, entanto, está aí, né? Para a gente ver, bem visível. É preocupante, né? Porque a gente, um país do tamanho do nosso, abundante em águas, como sempre foi, e em função de uma série de questões que eu acho que a gente vai conversar ainda aqui, a gente vem cada vez mais tendo problemas como esse, né? Então, claro que é um problema mundial, não é só no Brasil, mas eu acho que nós, enquanto um país do tamanho que a gente tem, as proporções que a gente tem e a natureza que a gente tem, a gente poderia ter feito muito mais e pode fazer muito mais. Então, para preservar as nossas águas e a nossa fauna e flora como geral.